Na Vila da Folha, toque toque. Entre. Tsunade gritou para a porta fechada. Ela estava particularmente mal-humorada naquele dia, no melhor dos dias. O sol brilhava, os pássaros cantavam em seus ninhos bem acima do solo. A vila estava cheia de vida e energia, as lojas estavam abertas por mais tempo, especialmente a loja de ramen, e as más notícias não eram ouvidas há muito tempo. Em outros dias esta seria uma ocasião maravilhosa celebrada com sake. Hoje tudo que Tsunade teve vontade de fazer foi visitar o cemitério e homenagear seu irmão e um amigo que ela havia perdido. Kakashi entrou devagar, hesitante, como se temesse o que veria lá dentro. Seu único olho ainda tinha um tom vermelho, como se ele o tivesse esfregado repetidamente por algumas horas. Seu cabelo estava despenteado, provavelmente não o escovava desde que ele se arrastou para fora da cama, e ele estava passando a mão por ele repetidamente. Ah, Kakashi! Eu estava esperando você aqui hoje. O que posso fazer para você? Perguntou Tsunade. Ela também não estava com a melhor aparência possível, com bolsas escuras penduradas sob os olhos e cabelos que haviam sido amarrados desajeitadamente em tranças, tufos ainda para passar por baixo das faixas de cabelo. Milady. Não estou aqui pelas razões que você pode pensar. Kakashi conseguiu empurrar sua boca. Suas palavras eram tão pesadas como chumbo no ar, e tão grossas para sair. O fardo que ele sentia era obviamente tremendo. Não? Bem, é importante. Tsunade perguntou, entrelaçando as mãos na frente da boca. Ela não queria que Kakashi visse seus lábios tremerem. É sobre a Akatsuki Ano hoje, Kakashi. Tsunade trovejou, jogando-se para trás em sua cadeira. Seus olhos se estreitaram em pequenas fendas, e seu peso descansou totalmente no sombrio Kakashi. Hoje não é um mau presságio suficiente sem as notícias desses malditos Akatsuki. E que com a proteção adicional necessária para o Lorde Kazekage eu não posso lidar com tudo isso de uma vez. Infelizmente. Não. Tsunade estava perto de chorar. Sua secretária havia se demitido depois que a vila foi informada da morte de Naruto, junto com o porquinho. Tsunade não conseguia nem lembrar seus nomes. Shizuki. Shimuli? Algo parecido. Okage. Posso lembrá-lo de seu dever. Sim, hoje é um dia triste, mas para o bem da nossa aldeia e da nossa terra você deve ouvir isso. Kakashi severamente parou um pensamento irracional e desequilibrado de Tsunade. Tsunade foi pega de surpresa. Ela cambaleou em seu assento, os olhos fixos em Kakashi, respirando fundo pelo nariz e exalando pela boca. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, ela se recompôs o suficiente para considerar ouvir as notícias na Akatsuki. Uma organização que aparentemente estava crescendo cada vez mais vibrante desde a morte de Naruto. Tudo bem. Prossiga, sussurrou Tsunade. Tudo bem. Há rumores de que ninjas em capas pretas com nuvens vermelhas estão vagando pelo campo. Alguns até foram vistos fora da Vila da Areia e da Vila da Folha. Sua atividade aumentou enormemente nos últimos meses. Estes são apenas os últimos relatórios, Kakashi informou Tsunade, jogando uma grande pilha de papéis na mesa pesada de Tsunade. Cada um desses papéis era um relatório arquivado sobre um avistamento da Akatsuki.
Obrigado, Kakashi. Tsunade gemeu, esfregando a têmpora. Os papéis a irritavam, e ela demitiu quase todas as secretárias por serem incompetentes. Se apenas Shizumi tivesse ficado por perto. Obrigado, Okage. Kakashi tentou se despedir. Ele estava sentindo a necessidade de visitar alguém durante o dia. No entanto, o Okage tinha outros planos. Você nunca me contou o que aconteceu lá atrás, no Vale do Fim. A voz do Okage era suave, delicada. Era como se ela estivesse com medo. Se falasse muito alto, as palavras a deixariam. A forma de retirada de Kakashi parou perto da porta, a mão estendida para segurar a maçaneta. Lágrimas brotaram nos olhos de Kakashi enquanto sua mente repassava os momentos de novo e de novo e de novo. Fugindo com Sasuke em seus braços, encontrando os ninjas médicos no meio do caminho e exigindo que eles fossem em busca de Naruto, que o menino estava perto da morte. Apenas 2 foram embora, outros 4 ficaram com ele, Sasuke e Paku. Eles lhe deram algo, e ele se lembrava de sentir-se mal, tonto e depois sentir o chão subir até seu rosto, a dor entorpecente que o acompanhava. Ele nunca havia falado uma palavra sobre isso, nem mesmo em um relatório. Ficou bem claro desde a chegada deles o que aconteceu, e os relatórios dos ninjas médicos só provaram ainda mais as piores suspeitas de todos. Você honestamente quer saber? Kakashi sussurrou tão baixinho que Tsunade teve que se inclinar para a frente para ouvir. Claro. Naruto era meu amigo. Ele pode ter sido tolo, mas ele tinha a verdadeira força de um futuro Hokage. Ele era a luz que mudava as pessoas e morreu. Agora, quero saber como e por quê. Tsunade falou com uma confiança que não tinha sido ouvida desde a morte de Naruto. Os olhos dela brilharam quando Kakashi respirou fundo para recusá-la, e de repente ele soube que Tsunade sempre estaria perguntando, sempre exigindo as respostas para a pergunta que a maioria da aldeia queria que fosse respondida. Além disso, o Hokage havia lhe dado uma demanda indireta, e ele era apenas um Chunin. Eu vi os 2 lá, em poças de sangue. Eu tinha que levar Sasuke, Orochimaru eu queria. Essas foram minhas ordens. Como eu deixei Naruto. Ele me viu. E ele tentou te alcançar em mim. Eu fui embora. Eu precisei. Os médicos dizem que em nenhum corpo foi encontrado. Kakashi começou a engasgar com cada palavra, as imagens e pensamentos horríveis nunca deixando sua cabeça. Como teria sido para Naruto vê-lo simplesmente ir embora? E se ele estava com dor? No final, Naruto sentiu dor. Você não era forte o suficiente para fazer uma cópia de si mesmo. Se tivesse, nenhum de vocês teria conseguido. Tsunade sussurrou, montando o último quebra-cabeça que faltava. Kakashi não disse nada, apenas abriu a porta e correu para fora. A porta se fechou. Tsunade estava sentada lá, os papéis por toda a mesa, as mãos cruzadas na frente do rosto com olhos vazios, olheira sob os olhos. Ela suspirou pesadamente, sua mente pesava assim como a de Kakashi. Ao lado dela, ela viu um pouco de sake rapidamente, o jogou goela abaixo. Era forte, e ela saboreou o gosto ardente. Era hora de um pouco mais. Ela gritou para a porta fechada de sua nova secretária.
um jovem cujo nome Tsunade não se importava em lembrar. Ela só iria demiti-lo em breve de qualquer maneira. Sakura estava andando sem rumo pela vila. Até agora ela havia encontrado Kiba, sentado com o Akamura adulto debaixo de uma árvore baixa, apenas olhando para o nada, e Shoji que tinha comido apenas um saco de batatas fritas. A loja de ramen favorita de Naruto estava dando ramen grátis, mas ninguém realmente estava com vontade de comer. Olhando para lá, as abas balançando frouxamente na leve brisa, Sakura quase podia ver o garoto de cabelos loiros, sentado ali comendo ramen como se não houvesse amanhã. Sakura desviou o olhar, lágrimas brotando em seus olhos turquesa. Amanhã tudo voltaria ao normal, o ramen seria caro e as pessoas estariam andando com uma mola nos passos. Onde estava Sasuke? Ele se culpava completamente pela morte de Naruto, sempre lamentando sobre como ele não deveria ter ouvido Orochimaru, como ele deveria ter sido mais forte. Como ele deveria ter percebido que sua família real estava em Konoha. No aniversário ele estava sempre no seu pior, às vezes ele até visitava a antiga vila do Uchiha, encarando tudo e tocando tudo, mas nunca fazendo barulho. Mais à frente estava o portão. Nenhum retardatário estaria aqui hoje. O caminho lá fora parecia tão lindo, tão verde. Grandes árvores penduradas sobre o caminho, dando sombra suave. A grama esmeralda se estendia em direção ao céu azul brilhante, e pequenas flores surgiam por toda parte, dando ao mundo um pouco de cor. Eiko Tetsu e Izumo Sakura cumprimentou os dois jogadores de damas. Eles olharam para cima e lhe deram um aceno suave e o mais fraco dos sorrisos. Ei Sakura, como você está? Kotetsu perguntou, seu cabelo preto desgrenhado tendo aparentemente mais pontas do que o normal. Sakura deu de ombros e olhou para o mundo perfeito. Atrás dela havia apenas tristeza e ninjas resmungando e resmungando. Como ela adoraria fugir e se afastar de tudo, tendo algum tempo para si mesma. Tanto quanto se pôde esperar, eu acho. Sakura tentou seu sorriso fácil de marca registrada com os olhos fechados. Não funcionou tão bem quanto ela esperava, mas pelo menos impediu os dois ninjas de fazer mais perguntas. Sakura abriu os olhos para olhar mais uma vez para fora, então foi em busca de Sasuke, quando viu algo mudar, apenas por um instante. Ela pensou ter visto, naquele momento, cabelos loiros e olhos azuis semicerrados que continham ódio e ameaça neles, e ela engasgou, recuando como se tivesse sido atingida. Kotetsu e Izumo, assustados em ação, saltaram e viraram suas cabeças em direção às florestas. Mas eles não viram nada. Sakura, o que é? Izumo perguntou preocupado, olhando para ela e depois para as florestas com os olhos arregalados, procurando por algo que pudesse ter causado aquela reação. Lentamente, as mãos de Sakura encontraram seus lugares ao seu lado novamente, sua boca se fechando suavemente. Em nada. Eu apenas pensei. Eu vi alguém. Sakura sussurrou a última parte, olhando para onde a figura estava. Não havia nada ali, nenhum sinal de que alguém havia passado. Nenhuma grama subindo lentamente de volta à posição, nem árvores se movendo um pouco estranhamente. Até os pássaros mantinham suas canções amorosas. Sim, não foi nada. Lamento tê-lo preocupado, mas devo voltar agora. Eu preciso encontrar Sasuke.
Adeus. Sakura chamou acenando alegremente. Izumo e Kotetsu se entreolharam em confusão, hesitante, sem saber se queriam saber o que havia causado aquele suspiro. Eles olharam mais uma vez para a floresta, mas não viram a sombra escura de uma garota observando-os atentamente, o cabelo preto fluído pelas costas como as asas de um anjo escuro. Sasuke olhou ao redor da sala vazia. Ele não sabia onde estava, provavelmente em algum lugar nos arredores da aldeia. Estava caindo em ruínas, escombros espalhados pelo chão como blocos de brinquedos gigantes indesejados. O chão, Sasuke podia ver, costumava ser limpo e esfregado todos os dias, mas agora estava coberto por uma fina camada de poeira. Através das janelas quebradas, a luz do sol entrava, mostrando as partículas dançantes, entrelaçando-se intrinsecamente umas às outras. Ele não sabia por que ele tinha vindo para a casa abandonada de alguns estranhos, mal sabia ele que este era o lugar onde Naruto uma vez viveu parcialmente. Ninguém sabia disso, que ele havia sido atraído por uma casa cheia de trepadeiras e uma raposa vivendo dentro dela com filhotes. Nem mesmo Kakashi sabia que, nas noites de semana em que Naruto não conseguia dormir, ele vinha a esta casa e a mantinha intocada, mas permitindo que as trepadeiras crescessem do lado de fora. A cada primavera, flores amarelas e azuis brotavam com pétalas do tamanho de gatos pequenos. Agora ali estava ele, olhando para os pequenos cartões que haviam sido colocados nas paredes. Uma era a cabeça de uma raposa, olhando para ele com um sorriso tímido. Outra era uma flor rosa brilhante, linda à luz do sol. A terceira era de um corvo negro com olhos negros de carvão ardente, a cabeça inclinada para um lado. A última, pendurada um pouco longe, era de um cachorro prateado com cabelos compridos, um olho fechado em paz, o outro olhando para o mundo com olhos azuis brilhantes. Eles o lembravam de alguém, de um time, mas sua mente estava nebulosa com dor e tristeza, mas acima de tudo culpa. Ele não percebeu que estes eram símbolos de sua equipe atrasada. Sasuke. A voz clara de Sakura ecoou pela pequena casa. Ela abriu caminho pelas trepadeiras emaranhadas, e viu Sasuke parado ali olhando para as cartas. Sakura? Sasuke perguntou, sua voz tímida e vacilante. Ele agora era um Chunin, assim como Neji, Temari e Kankuro. Sakura também era uma Chunin. Logo todos os outros também iriam para Chunin, assim que esses exames estúpidos de Chunin terminassem. Sim, sou eu. Sakura sorriu seu sorriso vacilante, novamente, mãos cruzadas na frente dela. Seus olhos buscaram Sasuke, buscaram o velho fogo e mulherengo que ele tinha sido uma vez. Mas, em vez disso, encontrou apenas olhos escuros com lágrimas ameaçando derramar. A Sasuke. Eu sinto muito. Eu não deveria ter deixado você hoje, sinto muito. Mas todos estão reunidos no salão para o memorial. Sakura disse a Sasuke. Todos os anos, no aniversário, Konakaguri realizava um memorial onde os amigos de Naruto, e aqueles que simplesmente sentiam sua falta, se reuniam no salão e ouviam discursos e viam fotos de Naruto. Este ano Gaara e Kiba deveriam estar dizendo algo. Sasuke, Sakura e Kakashi estavam sempre sentados na primeira fila. Os tecidos foram fornecidos. Eu não acho que posso ir, Sakura. Quero dizer,
É Naruto que eu conheço. Mas eu sou a razão pela qual ele está morto. Sasuke gemeu, segurando a cabeça entre as mãos. Não. Não, não é. Ninguém te culpa, todos nós culpamos Orochimaru. Aquela pequena cobra, porque se ele não tivesse colocado seus olhos em você e forçado você a fazer o que você fez, manipulado você com palavras doces, nada teria acontecido. Agora vamos. Não fale bobagem, é o memorial do Naruto. Nós éramos uma equipe, temos que ir. Sakura falou com tanta confiança e calor que realmente assustou um pouco Sasuke. Ele não ouvia Sakura falar assim desde 3 anos atrás. Eu era fraco, Sakura. É tudo por minha causa. Se eu fosse forte, Orochimaru não teria enfiado suas garras em mim, e eu não teria caído em seus estúpidos truques de salão. Sasuke disparou de volta depois que ele recuperou o fôlego e a mente. Orochimaru é um ninja habilidoso. Ele é uma das 3 lendas, ou como eles são chamados. Nem mesmo Kakashi conseguiu vencê-lo, como você espera? Sakura gritou. Suas vozes atingiram um nível de gritos. Eu não precisava vencê-lo. Apenas seja forte o suficiente para não ser subjugado e hipnotizado. Sasuke gritou, as mãos se fechando em punhos ao lado dele. E vocês dois precisam calar a boca. O memorial para Naruto está começando e vocês dois não estão lá, seus companheiros de equipe. Junte-se. Kakashi gritou da janela assim que Sakura abriu a boca para responder. Os dois viraram a cabeça em choque, e viram seu mentor e professor separando as vinhas com a cabeça, pólen cobrindo seu cabelo prateado. Os dois explodiram em gargalhadas, olhando para seu mentor enquanto ele olhava para eles, os olhos semicerrados em seu desespero para espirrar. Eu não sou Figus, Kakashi gemeu, esfregando o nariz com tanta força que o pólen caiu em seus ombros. Ele deu um espirro gigantesco e suspirou de alívio. Ah, não é, desculpe Kakashi. É fácil para quem não tem febre do feno rir de quem tem. Sakura disse em meio às suas risadas. Sasuke ainda não tinha parado e começou a enxugar os olhos com raiva, fazendo-os ficarem vermelhos. Kakashi sorriu preguiçosamente para sua equipe, feliz por eles estarem felizes e rindo neste dia. Então ele viu a raposa, a flor, o corvo e o cachorro e suspirou. Você percebe onde podemos estar? Kakashi perguntou a todos. Eles pararam suas risadinhas com pequenas tosses e suspiros, Sasuke se levantando mais uma vez e alisando o cabelo preto liso. Ele estava vestindo a mesma roupa que usaria se tivesse andado com Orochimaru, sem a gravata borboleta roxa nas costas. Uma katana pendurada frouxamente em seu quadril. Em uma casa abandonada, Sakura questionou. Sua raiva e raiva anteriores foram dissipadas pelo riso. Olhe as fotos, todos se viraram para olhá-los. Sakura soube instantaneamente o que eles eram, mas Sasuke precisava de um pouco mais de explicação. Uma raposa, Naruto tinha a raposa dentro dele, uma flor de cerejeira, um corvo com olhos negros e um cachorro prateado. Eu sabia que Naruto tinha uma casa nos arredores da cidade, só não sabia onde. Ele o manteve escondido de todos. Kakashi explicou. Ficou subitamente silencioso, mais silencioso do que antes de Sakura chegar. Os pássaros pararam de cantar, a brisa parou de mover as folhas caídas e as abelhas terminaram de coletar o pólen.
Deveríamos virar o jogo, Sakura sugeriu. Todos olharam para Sasuke. Eles não sabiam porquê, mas parecia certo que ele deveria fazer isso. Talvez para acalmar sua culpa, talvez como um pedido de desculpas a Naruto, mas seja qual for o motivo, Sasuke concordou com eles. Ele estendeu lentamente uma mão trêmula, hesitou por um instante para acalmar seus nervos e ergueu o pequeno cartão. Gentilmente, com tanto amor e carinho quanto ele desejava poder ter mostrado a Naruto, ele o virou para que a raposa ficasse de frente para a parede. Até a vida após a morte, onde espero que você possa me perdoar. Sasuke sussurrou, uma única lágrima escorrendo de um olho. Ele acreditava que havia chorado demais nos últimos 3 anos, mas às vezes não conseguia se conter. É hora de ir. Estamos atrasados, e Gaara e Kiba não vão começar antes de você chegar, Kakashi disse a eles juntos. Eles caminharam pela cidade, lançando olhares para a casa abandonada enquanto caminhavam. Ninguém notou a mão que se estendeu das videiras e virou a raposa, ou o olho azul ameaçador com as palavras: eu nunca